Yeah, I'm losing my edge. Então, boa tarde, Manel. Estamos aqui, hoje é dia 2, sábado, 2 de dezembro de 2006, estamos aqui no Estoril e, para começar, vamos rebobinar tudo para trás e tentar perceber um bocadinho como é que tu vens parar à situação em que estás agora, indo mesmo quase à infância, à adolescência, percebendo se tu desenhaste desde muito novo. Eu sei que tu vens de uma família de muitos irmãos, porque pronto, eu sei que tu antes de ser diretor de escola, curator, etc, tiveste um percurso como artista, por isso queria ir um pouco atrás e perceber como é que tudo começou. Bom, não sabia que era para ir tão atrás. Sim, venho de uma família de 10 irmãos. O que é preciso dizer de autobiográfico? O que tu quiseres. De uma família da burguesia portuguesa e, antes disso, minhota, em parte. E eu sou o oitavo dos 10 irmãos. De 10 irmãos. E tive uma educação católica, em escolas católicas, depois no colégio militar, tudo o que não se deve. Militar não sabia. E comecei espontaneamente a interessar-me por pintura, a pintar muito miúdo, aí pelos 12 anos, talvez, a partir dos 10, qualquer coisa assim. A brincar, não é? Depois consegui forçar o meu pai, contra a vontade dele, a deixar-me ir para a Escola de Belas Artes por volta dos 15 anos, ou seja, só com o quinto ano antigo, ainda se podia. Antigamente podia-se ir para o quinto ano? Podia-se ir para a pintura, não se podia ir para a arquitetura, que era o que ele queria que eu fizesse. De maneira que eu disse-lhe com certeza que eu entrava para a pintura e depois fazia as disciplinas do 6º e do 7º para ir para a arquitetura que tinha que fazer, que era mentira à partida, porque eu não fazia tensões nenhuma de ir para a arquitetura. E entrei para a Escola de Belas Artes uma primeira vez, e já nem me lembro, na verdade, quando. Bom. Isto é em 1968? Na verdade, não sei dizer. Nasci em 54, portanto, com 15 anos, com 15, 16, entrei para a Escola de Belas Artes. A Escola de Belas Artes era um tédio, mas, evidentemente, a mim não me interessava esse aspecto, me interessava-me... Na verdade, agora vejo bem, eu não entrei direto para a Escola de Belas Artes a seguir aos 15 anos, eu entrei para o Liceu Pedro Nunes. Bom, e a excitação de não estar no colégio militar e de estar num liceu foi tal que, naturalmente, eu não estudava, particularmente, não é? E depois começou, e nessa altura, por volta do antigo 7º ano, 6º ano, 7º ano, eu comecei, de vez em quando, realmente a pintar um bocadinho mais, ou a ligar um bocadinho mais, e no 7º ano eu esbarrei com aquelas disciplinas... 7º ano, que é o 11º hoje em dia. Que é o 11º. Esbarrei com aquelas disciplinas fatais, geografia, matemática, química. Não é? Eu era bom em filosofia, em história, em português, era bom nas humanidades e não nas ciências. E, portanto, foi aí que se pôs essa hipótese de eu poder ir para as Belas Artes já nessa altura. Depois fiquei à espera de repetir e de acabar as tais disciplinas, se não me engano, era matemática ou era geografia, mas não me lembro o que era que eu precisava para entrar para as Belas Artes. E, portanto, devo ter entrado, na verdade, sou péssimo nestas coisas, aí talvez com 17 anos. E depois a Escola de Belas Artes não me interessou particularmente, certamente que o liceu foi mais divertido, mas era na Baixa e tal. E quanto tempo é que lá estiveste? Tive muito pouco tempo, tudo correu sempre muito mal na Escola de Belas Artes. Tive um ano primeiro, que foi um ano bastante desastroso,
Mas na verdade eu pintava, quer dizer, ao fim desse ano, um ano depois, estava a fazer uma exposição, se calhar até já nessa altura estava a fazer uma exposição, já não me lembro. Comecei por fazer uma exposição individual, eu tirava fotografias, na altura, polaroids, não do lado da fotografia, mas já claramente do lado das artes plásticas, porque os polaroids era uma coisa que vinha pela tradição do Warhol, tirar polaroids e tal, e portanto... Então, já agora que falas nisso, então, já nessa altura tu tinhas um contacto com o que se passava no resto do mundo, porque... Sim. Através de quê? Através, sei lá, de pessoas que eu conhecia, através de interesses que eu tinha, através de revistas, através de... Mas o que é que havia? Para mim é sempre uma curiosidade enorme. Que era mais velho que eu e que... Se interessava. E que me falava de certas coisas, de irmã dele, com quem depois me casei. Pessoas que viajavam mais, que, não é? O meu grupo de amigos eram sempre mais velhos que eu. E, portanto, eu interessava-me basicamente por música pop. Pop e rock. E já agora tem, mas já sabemos quem é que eram os grupos que tu ouvias? Bom, eu fazia, na verdade, crítica para os jornais, durante uma certa altura. Que jornais? Pós-Press. Logo a seguir ao 25 de Abril, nem sei se antes. Não era uma coisa muito sistemática, mas essa era a minha área de interesse, basicamente, nessa altura. Eu tocava bateria e... isso também é uma curiosidade. E interessava-me por escrever sobre música pop, era o que eu fazia. E depois também, ao mesmo tempo, me interessava por artes plásticas e pintar. Eu começava a pintar, começava a desenhar, ou não sabia desenhar e não sabia pintar. E não tinha uma grande cultura. A minha entrada nas artes plásticas nessa altura foi mais por via de coisas que me espantavam e que estavam, quer dizer, o Warhol estava ligado aos Velvet Underground, não era? Falar, claro. Quer dizer, que era um grupo que me interessava muito, desde o início. E portanto a ideia das vanguardas musicais no mundo do pop e do rock era aquilo que me interessava quando eu era miúdo nessa altura. E depois as coisas foram vindo umas atrás das outras. Comecei a me interessar por esse lado, pelas imagens, depois escrevi durante uns anos sobre isso, escrevia sempre muito... Havia sempre um bocado esta dicotomia, logo desde o princípio, não é? Se gostava mais de escrever e de pensar sobre as coisas, se eu gostava de as fazer. Isso é uma coisa que vai estar presente. Acho que ganhou o pensar e o escrever. E depois outras coisas, talvez. Mas o que é certo é que era muito forte também, a partir dessa altura, também foi forte o apelo de ter que fazer para conhecer o objeto. Não achava... Para poderes falar sobre ele. Não achava particularmente. Queria fazer porque queria conhecer o objeto. Mas então a perspectiva era sempre, tu no fundo partes para o vazio, não tinhas nenhuma, claro. Ainda bem. Pré-fabricada, não é? Era muito miúdo e muito ingênuo, embora não fosse estúpido. Não ser estúpido foi uma vantagem, ser ingênuo se calhar também foi. E as belas artes não me ensinaram nada, quer dizer, vi umas coisas e tal, entrei um bocadinho percebi, talvez tenha-me obrigado a mexer um bocadinho a mão no desenho, e isto e aquilo, não tive particular interesse pelos meus professores da altura, embora gostasse pessoalmente de 2 ou 3. Quem? Quer dizer, quando era muito miúdo achei graça ao Lagoa Henriques, era um personagem curioso na escola, era menos embaçador que os outros, não é? Era um tipo assim, disparatado, e eu achava graça, não é? Depois, mas eu estive na escola por 2 vezes, não é? Tive um primeiro ano e esse ano realmente falhou. Foi antes da Revolução. E depois tive imediatamente a seguir. E eu já não sei bem a cronologia, porque eu, entretanto, estive em Sociologia, achei que me interessavam coisas teóricas, que não era bem que tinha tido um primeiro ano um bocado frustrante e um bocado desinteressante na Escola de Belas Artes,
e não tinha acabado as disciplinas e aquilo não me interessava o suficiente, e então mudei-me para a Sociologia. Isto foi praticamente no ano a seguir à Revolução, isto foi em cima do clima mais eufórico, e eu que tinha tido uns amigos marxistas no colégio militar, muito dissidentes, e tudo era muito dissidente e muito revoltoso. Interessei-me, na altura eu fui para o que era o ISCSP, o antigo Instituto Superior de Ciências Sociais, Políticas e Ultramarinas, chamava-se no princípio, depois perdeu o Ultramarinas, naturalmente, Claro. não é? Aí estavam professores brasileiros, marxistas, sofisticados. Era aí que o Cedas Nunes dava aulas? O Cedas Nunes era uma figura que estava presente, mas eu não fui aluno. Lembro-me de uns tipos novos brasileiros que foram corridos muito rapidamente, porque eram muito radicais. E esses tipos eram interessantes. Eu gostava da maneira como eles davam a economia política e outras cadeiras. Interessava-me menos pelo lado mais técnico e mais pelo lado também das humanidades. Das ideologias, da história das ideologias. Bom, mas também aquilo levou uma volta num ano, porque acharam que era demasiado comunista ou qualquer coisa assim. Efetivamente parece que tinha uma associação comunista muito forte de estudantes, eu não pertenci. E mudei-me para uma coisa que eu achei que podia ser melhor, mais séria, mas que vim a verificar ser um bocadinho mais para o lado da gestão, que era o ISCTE. No ISCTE tive um único professor que me interessou, que foi o Manuel Braga da Cruz, que era realmente um tipo sério e que dizia coisas com nexo e que era inteligente, embora a disciplina dele à partida não me interessasse muito, a História Económica, se não me engano, e também não me convenceu inteiramente daquilo e decidi voltar para as Belas Artes, que tinha deixado num primeiro ano semi-meio. Quando voltei para as Belas Artes estava no rescaldo pós 25 de Abril, depois daqueles delírios todos, dos saneamentos, não saneamentos, etc, etc. E a vedeta, o professor vedeta, na altura havia várias vedetas, não é? Assim, os modernos era a Clara Meneres, era o Justino Alves, portanto já não era como quando eu lá entrei o Lagão Henriques, era assim uma figura que já estava um bocadinho, ele próprio muito irritado, provavelmente com toda a razão. E era o Jorge Pinheiro, lembro-me, era uma vedeta também, tinha uma cadeira nova, tinha ido para a Suíça fazer uns estudos e vinha com umas novas maneiras de ensinar. Eu embirrei com aquilo instantaneamente. Provavelmente era congénito, tinha uma espécie de um feitio anti-autoritário completamente exacerbado, chateava os professores todos, era rebelde e desagradável e não suportava que me impingissem uma coisa sem eu querer logo estar a perguntar, mas porquê é assim e porquê é que não é de outra maneira, não é? E isso exasperava, e exasperou no caso de Jorge Pinheiro, que me pôs fora da turma dele, e eu fui parar, se não me engano, à turma da Clara Meneres e do Justino Alves, coisa assim, lá numa disciplina que era central, porque na verdade era como se fosse a disciplina que tinha mais a ver com o lado projeto próprio das artes plásticas e tal. Bom, nessa altura eu já estava a pintar, já tinha feito 2 exposições, na verdade. Onde? Bom, a primeira foi essa coletiva de Polaroids que eu fiz com o meu cunhado, Joaquim Martinho, e com um outro tipo, Zé Nogueira, que era um fotógrafo mais documental, mais convencional, talvez, fotografava a preto e branco. Eu e o meu cunhado fotografávamos em Polaroid. Isso foi naquela antiga Galeria Quadrante que depois desapareceu. Galeria curiosa, que era das poucas, nessa altura, que era uma livraria também. A segunda foi já uma individual, foi uma exposição de desenho, era desenho a lápis de cor. Eu estava muito... Era uma coisa de cor, eu estava interessado naquela coisa da vibração da cor, interessava muito pelo Hockney, por pintores figurativos onde a cor tinha um aspecto analítico, não é? Não era uma cor expressionista propriamente, mas era uma cor quase que analisada e exposta como o elemento principal da... Embora não soubesse desenhar muito bem, não é? Mas lá fazia o que podia. Nessa segunda exposição, estava eu, pela segunda vez, na Escola de Belas Artes, eram uns desenhos grandes, na verdade, umas pinturas em papel
maiores, feitas com pastel de óleo, também com uma cor muito vibrante, uma espécie de um neopop meio lírico, com uma cor muito vibrante, muito com algum expressionismo, uma coisa assim juvenil, não é? Não era terrível, mas não era certamente nenhuma obra-prima. E depois disso vais logo para os Estados Unidos? Não. Quer dizer, isto foram uns anos que se arrastaram. Naquela altura tudo se arrastava um bocado, as pessoas andavam para aí, não é? A fazer o que se podia, o que não se podia, e a divertirem-se, no fundo. Eu tinha-me chateado já tanto que estava-me a divertir durante esses anos, por simplesmente. E Lisboa era muito animada e, quer dizer, e todo o género de disparate corria e era possível e, portanto, foram uns anos muito experimentais, como toda a gente sabe. Eu passei a ter, depois dessas exposições, passei a achar normal e regular ter uma certa produção, tinha um ateliê, não trabalhava muito, mas tinha uma certa produção, continuava também a escrever, de vez em quando, e depois, já não me lembro, eu não sou muito bom para estas coisas em cadeia, mas quer dizer, a essa altura... Mas não é preciso, não... Casei-me com 23 anos e depois, um ano e meio depois, ou qualquer coisa, tive o meu primeiro filho e nesse ano fui para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos por uma razão completamente fortuita, não fazia intenções de ir, mas a minha mulher era diplomata, ainda é, e foi colocada em Nova Iorque na missão junto das Nações Unidas. E o Guilherme, o meu filho mais velho, o único nessa altura, tinha 9 meses e nós fomos, quando ele tinha 9 meses para lá, eu fui em dezembro de 79, se não me engano. E lá estudaste? E lá eu ia como artista, não é? Com aquele argumento que é ótimo para os artistas, não faz mal nenhum mudarem-se de sítio, porque podem ir para todo lado, porque em qualquer lado se pode pintar, não é? Que é o argumento mais falacioso e aldrabão e perigoso que alguma vez se ouviu. E portanto eu ingenuamente lá fui, não é? E na verdade saí de casa pela primeira vez, porque não é? Saí de casa, quer dizer, houve várias coisas que aconteceram pela primeira vez. Deixei de viver numa casa enorme para viver num apartamento que eu achava mínimo, que em Nova Iorque era um luxo para toda a gente, mas que eu achava mínimo, não é? Tinha pessoas em cima de mim o tempo todo, tinha uma família pequena, em vez de a minha família de 10 pessoas, que nunca era de 10, era de 20. E tu, quando chegas a Nova Iorque, vais logo estudar? Não, fiquei um bocado despistado com essa mudança súbita, não é? Do ponto de vista existencial, a coisa foi um bocado penosa. E eu pintava, mas na verdade não tinha espaço, não tinha ateliê, não tinha isto, pintava num quarto pequeno, em casa e tal. Pouco tempo depois foi-me sugerido que eu concorresse a um programa que era tido como quem me falou nisso foi o Martim Vilés, se não me engano, que morava lá, que era o programa do Whitney Museum, chamava-se Whitney Museum Independent Study Program. Ainda é o mesmo de agora, ou não? Sim, ainda deve ser o mesmo de agora, era um programa pequeno, muito tido como um programa difícil de entrar, aceitava qualquer coisa como 10 pessoas, tinha 2 ramos, um ramo de conservação e um ramo de artes plásticas, ou um ramo de curatorship e um ramo de artes plásticas. E eu fui para o ramo de artes plásticas. Fui aceito, o Martim escreveu uma carta, ele era amigo do David Yao, que era um pintor chinês radicado em Nova Iorque e que era um dos professores do programa. O programa tinha algumas pessoas que, no fundo, era um programa com 3 pessoas. Tinha o Ron Clark, que era o diretor, tinha o David Yao, tinha uma pessoa com interesse, mas que aparecia muito pouco, que era a Yvonne Rainer. De vez em quando aparecia, fazia-se umas coisas com ela. O programa era uma chatice. Eu achei, estava completamente, era um programa ideológico em extremo. Eles eram o princípio daquele neomarxismo americano, muito confuso, que era, ao mesmo tempo, pretendia ser um pós-estruturalismo e que depois veio a dar, mais tarde, na banda do October e tal. E era uma maçada. O programa era uma maçada, não se podia nada, basicamente. Não se podia pintar, não se podia isto, não se podia aquilo, tinha que
pensar nas condições de produção e tinha que se trabalhar sobre as condições de produção e era um programa completamente, senti-me completamente... E estiveste lá 2 anos ou 1 ano? Não, esse programa era um programa de 1 ano, 1 ano. penso eu, podia-se repetir se quisesse, eu não quis. Mas E depois na verdade, continuas, não é? quis foi, isto aqui já no meio de uma crise espiritual, digamos, muito grave, não é? O que eu quis foi fazer qualquer coisa que fosse uma saída para aquilo, estava-me a sentir completamente sem chão debaixo dos pés de todas as maneiras, não é? E desintegrado e desenraizado e não me entendendo com aquela comunidade cultural e intelectual, não me identificando, não é? E portanto decidi que ia estudar História da Arte. Era uma coisa que eu tinha querido estudar em Portugal, não existia na altura, porque ainda não existia a variante de História da Arte sequer nas licenciaturas, e a História da Arte francamente interessava-me, parecia-me um género de coisa que eu me interessava, que era impossível que eu não me interessasse, que não... Evidentemente que eu já era um pouco mais velho, bastante mais velho do que devia ser para entrar ao nível dos BAs e tal. Eles deixaram-me, decidi que ia para a NYU, para a New York University, que tinha um dos programas mais ok, com professores francamente bons, e lá entrei. Ninguém percebeu, incluindo os tipos do Whitney Program, porque é que eu queria baixar de nível, por assim dizer, não é? Mas eu não achei que fosse baixar de nível e é o que eu fui fazer. Tinha deixado de pintar inteiramente no Whitney Program, tinha ficado paralisado, tinha deixado de pintar, não sei se bem, se mal, também não me senti particularmente traumatizado, a não ser pelo facto de ficar sem uma atividade, que era a atividade que eu pressupunha que ia ter, e portanto aquilo criou assim uma espécie de um vazio esquisito, mas eu não me apetecia pintar, não queria pintar, não sabia como proceder, e portanto interessava-me mais ir para uma coisa mais, que fosse mais de estudo e mais de escrita e mais de livros. E aí depois ficas quanto tempo a estudar na universidade? Bom, aí eu tive que acabar o BA muito rápido e consegui, porque eles me deram alguns créditos para começar das coisas que eu tinha feito em Lisboa, separadas, disciplinas e tal. A universidade foi muito simpática e disse, nós damos-lhe não sei quantos créditos, portanto, faltam-lhe tantos para acabar o BA. E eu decidi que sim, que fazia o BA sem problema. Tive que ir à pressa, porque isto tudo dependia deste posto diplomático, não sabíamos quanto tempo lá íamos ficar, não é? Nunca sabia como é que era, se de repente o Ministério decidia mudar, se não decidia mudar. Claro. E então eu fiz esgalhar, fiz cursos de verão, fiquei lá no verão, fiz tudo, enfim, pagando um preço exorbitante, sacando dinheiro onde eu punha, pedindo ao meu pai, que não me queria dar, mas claro me deu, pedindo à Gulbenkian, que me deu uns trocos na altura, através de uns conhecimentos, uma coisa completamente, na verdade aquilo saía muito caro e eu não tinha sustento, na verdade quem sustentava aquilo era o meu pai. Portanto, eu tinha que acabar depressa e tinha que, pelo menos, chegar ao ponto em que eu tinha bolsas, ou tive prémios, mas não tive bolsas, porque ao nível do BA não havia bolsas muito consistentes, e decidi arriscar. Falei com a minha mulher, que achou que, sim, se calhar era de arriscar fazer a passagem para o MA, se calhar íamos ficar lá mais tempo, porque não, qual era a alternativa, e então decidi e colei uma coisa com a outra, quer dizer, comecei ainda a fazer cursos do MA e aí a coisa difícil era entrar onde eu queria, que era no Institute of Fine Arts, que era reputada como a escola mais difícil de entrar, era na verdade o departamento de pós-graduação da NYU para a História da Arte, não é? Mas era muito competitivo, mundialmente competitivo e muito difícil de entrar. Eu tinha tido muito boas notas, porque era o que faltava que não tivesse, não é? Porque estava à rasca e porque tinha que ter, e portanto, tinha muito boas recomendações e entrei com base nessas recomendações e com péssimos resultados naqueles exames gerais de admissão com matemática e com... E essa escola depois é decisiva para ti, essa MBA? O Instituto era uma escola conservadora, incompreensível do ponto de vista dos tipos do Whitney Program, não é? Era realmente uma escola conservadora de História da Arte, a antiga, uma escola um bocadinho como imagino fosse na altura o Courtauld Institute, uma daquelas escolas que ainda mantinham a tradição, bom, nos Estados Unidos, das fundações da disciplina, que não foi fundada por americanos, que foi fundada por
em grande parte por judeus saídos da Europa, não é? Por alemães, a escola tinha alemães, holandeses, praticamente não tinha professores americanos. E todos já com uma certa idade, tudo pessoas que ou tinham sido alunas do Panofsky, ou tinham sido colegas, ou tinham, portanto, dessa geração já muito, e que eram quase tudo eminências, realmente, nas suas áreas. Portanto, era uma escola séria, em que não se brincava em serviço, e difícil, hipercompetitiva, e com um regulamento de proceder no programa muito mais completo e muito mais difícil do que o da maior parte das outras escolas, a não ser Harvard, com quem competia diretamente. Todos os anos era aquela coisa, quem é que vai ser a escola número 1, é o Instituto ou é Harvard, e eles variavam. Não é? E aí o que é que te interessava? Estavas a divertir? A mim interessava-me estudar, que eu adorava. Interessava-me a experiência de estudar nos Estados Unidos, que foi absolutamente fabulosa, que não teve nada a ver com esta coisa daqui, não é? Que era nada. Isso já lá vamos. Que era nada. A minha experiência universitária em Portugal foi desastrosa, no sentido que, comparado com aquilo, não era nada. Não é? Tinha que se fazer um esforço efetivo, provavelmente eu também já estava mais maduro para o fazer, não é? Mas a compensação estava à vista, quer dizer, não é? E, na verdade, a todos os níveis, porque ao fim de um ano de uma pessoa de lá estar e de ter bons resultados, eu automaticamente tive uma bolsa para pagar aquelas propinas absolutamente incomportáveis, não é? E passei a não ter que pagar propinas, o que foi uma coisa excelente e que me permitiu. Quanto tempo No Instituto eu tive 2 anos. no Master of Fine? Era um Master of Fine Arts, era? Era um Master of Arts, um MA em Fine Arts. Eu tive 2 anos, mas depois prolongados por causa da tese. Aquilo tinha, na verdade, 2 teses, obrigava a 2 teses, o que era um bocadinho invulgar. Obrigava, primeiro, a que a gente se espalhasse por várias áreas obrigatórias. Quer dizer, tínhamos que fazer coisas em clássico, tínhamos que fazer coisas em oriental, em renascimento, em barroco, não podíamos estar só numa área, não é? E eu interessava-me, na verdade, e o que mais me interessou, por causa dos professores que lá estavam, até a maior parte das vezes foi não ir muito para coisas de moderno ou contemporâneo. O contemporâneo é praticamente existente, o moderno tinha realmente uma coisa ou outra, mas tudo o resto era mais interessante. Portanto, eu estudei de preferência outras áreas, mas decidi que a minha área do major ia ser moderno contemporâneo, qualquer coisa aí, e decidi que ia fazer a minha tese mais pequena, essa tese menor e menos exigente, em barroco, porque me interessava, na altura, o barroco português e espanhol, e depois acabei por fazer uma coisa sobre a tradição crítica, da literatura crítica sobre o Velázquez, no século XX. E a tese principal foi em século XX e foi sobre Picasso, sobre um período da produção do Picasso que me passou a interessar depois de uma maneira definitiva, que era o período ali desde o fim dos anos 20, a partir de 27 até 31, 32. E sobretudo a produção, que é a maioria da produção do Picasso nessa altura, que se chamava Os Monstros, que eram umas deformações da figura humana bastante radicais, uns quadros bastante invendáveis, visto que realmente nunca constituíram no mercado nunca tiveram grande cotação como Picasso, não é? E que depois vieram a reaparecer muito mais tarde, nomeadamente quando abriu o Museu Picasso em Paris, porque eles eram parte do legado, não é? O Museu Picasso foi provavelmente dos primeiros museus a ter. E para isso muitas coisas foram importantes e muitos professores, o meu diretor de tese foi um tipo extraordinário, que já morreu, embora não fosse muito velho, chamado Gerd Schiff, era um alemão. Era um tipo que tinha estado muito envolvido com os velhos surrealistas, por assim dizer, os herdeiros dos surrealistas na América, quer dizer, com o Louis Bourgeois, tinha entrado nas performances da Louis Bourgeois, tinha sido um tipo muito envolvido com esse grupo. Era um tipo de uma cultura vastíssima, não é? E que me pareceu, a mim, muito europeu,
quer dizer, tinha uma cabeça muito europeia, muito aberta, relativamente a um certo lado um bocado esquadrinhado dos professores americanos, que eram muito poucos na altura e muito novos. Tu preferias sempre os professores europeus? Tu Eu preferias preferia o sistema americano e os professores europeus? Exato. Os professores americanos eram maus. Digam o que disserem, comparado com os alemães e com os holandeses que lá estavam nessa altura, eram maus. Quer dizer, eram ineptos, eram incultos, e não tinham de todo a abertura de espírito para... Quer dizer, viam a Os história... europeus, a maior parte eram judeus, não? Sim, a maior parte eram judeus. E os americanos também. Mas o que de resto alguns dos americanos não eram, dos mais novos. Mas, quer dizer, havia uma grande diferença no trato e havia uma grande diferença na concepção que eles tinham da história. Eu não me interessava realmente a história no sentido muito estrito da palavra, não é? A ordenação dos factos, a investigação dos factos, o ali a fazer descobertas, fazer datações, fazer descobertas. Tive que fazer isso tudo. Foi uma disciplina muito interessante ter que fazer isso tudo, como foi uma disciplina muito interessante ter que fazer coisas a que o curso obrigava, como noções de conservação, noções de análise de objetos, análise da condição física dos objetos, etc., porque nós tínhamos que fazer uma parte de conservação na altura. Foi muito interessante ter que fazer áreas que eu sabia que não eram as áreas do meu interesse, como pintura oriental, pintura chinesa, por exemplo, onde eu tive um professor absolutamente extraordinário, e que era um tipo relativamente novo, nos seus 30 e tal, 40, um australiano. Quer dizer, eu achei aquilo efetivamente uma benesse, comparado com o que era na altura a moda das escolas modernas viradas para a arte contemporânea, onde só se estudava arte contemporânea, falava-se muito, via-se pouco e não havia, quer dizer, era difícil, não se tinha não dava o background cultural, não é? Não dava aquela enorme amplitude que aquele programa exigia. Não é? Então, e tu, quando acabas esse programa, mais ou menos voltas a Portugal? Quando não é? acabei esse programa, fiquei um semestre a ensinar, terminar coisas da minha tese e ensinar como assistente, lá embaixo no departamento do Washington Square, onde eu tinha feito o meu BA, da NYU, dar um curso, já não me lembro, um curso sobre o Leonardo, um curso de Renascimento italiano, uma coisa assim. Era assistente da professora, ela dava-me umas aulas para eu dar, corrigia os pontos, quer dizer, foi uma experiência curiosa também, não é? Assustadora, mas curiosa. Não é? Turmas de 100 pessoas, não é? Com miúdos de 20 anos, com os Walkmans nos ouvidos e que não tinham de estar não queriam estar a história de arte, não é? Estavam a fazer uma opcional e, portanto, digamos, era a tarimba e a recruta absoluta da coisa, não é? Como professor. E depois, ao fim de mais um semestre, desse semestre em que ensinei, viemos para Portugal em 86, se não me engano. E como é que aterras aqui e como é que voltas a integrar-te no sistema ou pela primeira vez a entrar para o sistema? Eu sei que... Integrar-me no sistema não é o termo, porque não estava integrado de coisa nenhuma. Claro. Quer dizer, eu tinha amigos, tinha alguns amigos que estavam noutras áreas, não tinha nada a ver, que era um grupo privado de amigos, não tinha realmente tido essa integração um bocadinho automática que vem do facto de se ter feito um curso superior aqui, não é? Porque cria uma geração e integra. Eu não tinha tido essa experiência, portanto não estava integrado dessa maneira. Eu achei tudo lindo quando vim, não é? Eu estava farto dos Estados Unidos, não é? Estava farto, percebi que não era para mim, fui muito solicitado para continuar lá e para continuar a estudar, para continuar para o PhD, e tinha muitas facilidades e o caminho estava muito aberto, mas eu não queria. Queria-me vir embora. Comecei a perceber que era um problema muito profundo, o problema do gap cultural. A língua fazia parecer tudo muito parecido, mas na verdade não era. Quer dizer,
para mim era a distância entre os mediterrâneos e os puritanos, os católicos mediterrâneos e os puritanos. Simplesmente o entendimento do mundo não é o mesmo. Não dá, não cola, não há maneira de explicar. Não é? Eu tinha alguns bons amigos que ainda mantive nos Estados Unidos, muitos europeus e alguns americanos, e os americanos, eles próprios, não é? Alguns eram os meus melhores amigos, faziam-me sentir essa distância. Havia coisas que eles não computavam, pura e simplesmente, não é? Não computavam bem. E eu achei que não era um mundo agradável e interessante para viver, embora ficasse a dever realmente, provavelmente, alguns dos anos mais excitantes e felizes da minha vida, não é? Porque foi completamente emocionante a experiência de estudar lá, não é? Depois cá não tinha nada organizado. Na verdade, o Rui Sanches, que tinha lá estado, que eu conhecia desde da instrução primária, que eu conheço desde os 4 anos, estivemos juntos na escola. Depois o Rui esteve em Londres, depois, nessa altura o Rui apareceu em Yale, em New Haven, foi estudar para New Haven, e nessa altura encontramos outra vez lá, nos Estados Unidos. E o Rui voltou para o ar quando ele tinha estudado, e sugeriu, fez-me um convite, depois de ter falado, imagino, com o Manuel Costa Cabral, e fez-me um convite para eu vir, porque eles precisavam de uma pessoa que tomasse conta do centro de documentação, que era uma coisa um bocadinho prosaica e que basicamente abrisse os cursos teóricos, ou abrisse, metesse lá a história da arte, metesse lá uma parte de teoria, de história e teoria da arte que o ARC não tinha até à altura, não é? Realmente aquilo era tudo muito pobre, como ainda hoje é, mas era muito mais, não é? Comparável. Claro. O centro de documentação, a parte dos slides, eram uns slides mandados por lá, por favor, de gravura romena, que alguém, a Gulbenkian ou alguma instituição não queria e mandava para lá, não é? E portanto estava tudo por fazer, não é? Evidentemente que o Arco não tinha dinheiro, não é? E pagava muito pouco, e eu queria fazer coisas, mas verificava, tinha muitas ideias, mas barrava sempre com a oposição, não era oposição nenhuma, com o Costa Cabral, que muito simpaticamente me dizia que não tínhamos dinheiro e portanto que eu não podia fazer, não é? E portanto aquilo era um bocadinho frustrante também, mas eu gostava. E foi o princípio de uma ligação a Lisboa e de uma integração social mínima na cidade. Achei que estava tudo muito diferente, não é? Eu tinha-me ido embora, realmente eu tinha feito umas exposições, havia 3 ou 4 pessoas a fazer exposições que eram mais velhas do que eu. Mas tu nessa altura ainda continuavas a pintar e a desenhar? Não. Já não? Sim, não. Quer dizer, oficialmente não. Eu passava, a história da arte era o que eu fazia, e escrevia, e interessava-me pelo lado da teoria da arte, sobretudo interessava-me pelo olhar teórico sobre a história, sobre a disciplina da história, interessava-me pela reavaliação dos parâmetros de avaliação das obras de arte, interessava-me por aspectos teóricos, essencialmente filosóficos, teóricos, ligados à nova práticos, estética. Como é que desenvolvias isso? Portanto, lias muito? Não, a minha tese sobre Picasso foi uma tese muito teórica, não foi uma tese de história da arte. Não, mas já cá, portanto, quando estás no Sim, centro comercial... eu lia já cá, quer dizer, lia desde muito cedo, lia desde os... Quer dizer, certamente que aos 17, 18, 19, eu devorava já literatura ensaística e teórica em muitas disciplinas, em psicanálise, na nova história, o Foucault, o Deleuze, o Foucault, enfim, o Lacan também. Tinha interesse e lia desportivamente, não é? O meu pai tinha uma biblioteca muito grande, sendo uma pessoa conservadora, curiosamente, cada vez que aparecia uma coisa que era uma novidade disciplinar grande, não é? Quando apareceu o Le Moyle Chose do Foucault, quando apareceu, em qualquer disciplina, quando apareceu o livro sobre The Double Helix, o livro sobre DNA, ele tinha esses livros no minuto, não é? E eu que tinha devorado, enquanto miúdo, a biblioteca dele, um bocadinho, não que ele gostasse muito, ele tinha assim, uma atitude um bocadinho, achava que era cedo demais, porque aquilo me dava ideias, mas deixava-me,
E ele tinha uma biblioteca com muito conteúdo de humanidades, no meio das coisas que era o interesse principal dele, que era a economia, que era o direito, mas tinha muitas outras coisas e eu ia lendas dele e depois comecei a comprar para mim. E tinha uma biblioteca grande, enquanto miúdo, já cá. A minha mãe dava-me dinheiro para eu comprar livros, porque não percebia muito bem a natureza do impulso e, portanto, tendo medo que fosse pior não dar do que dar, dava, não é? E literatura, e teatro, e literatura americana, particularmente, e anglo-saxónica, e, portanto, quer dizer, isso já vinha dessa. Claro. Mas cá, portanto, estavas no Arco, Cá estavas estava centro no de Arco documentação. a fazer, vagamente, a fazer pouca coisa, e imediatamente a seguir tinha-se fundado a Fundação Luso-Americana, através do Soares e o Bernardino Gomes, que era um dos membros do Conselho de Administração, então, logo desde o início. Lembro-me que houve um almoço ou qualquer coisa, isto foi daquelas coisas fortuitas, não é? O Manuel Costa Cabral disse-me que a Fundação Luso-Americana queria convidar para almoçar pessoas do Arco que tivessem tido experiência de estudar nos Estados Unidos. Basicamente era eu, e o Rui Sanches. ele, a Teresa Seabra e o Rui Sanches, penso eu, provavelmente seria também. O Manuel Costa Cabral estudou nos Estados Unidos O também. Manuel Costa Cabral fez fez um estágio grande nos Estados Unidos, vendo escolas e Sim, a Teresa sim, Seabra tinha estudado lá, o Rui Sanches tinha estudado lá, eu tinha estudado lá. Pronto, não sei como fomos parar a um almoço com o Bernardino Gomes. E a coisa que eu me lembro foi que toda a gente bebeu imenso e eu disse os piores disparates e as coisas mais escabrosas e o Manuel ralhou-me a seguir por eu ter sido tão... porque aquilo era uma fundação e eu estava-me a portar mal e tal. Aparentemente, ter-me portado mal chamou a atenção do Bernardino Gomes e as coisas escabrosas que eu disse, e ele teve um almoço, convidou-me para almoçar a seguir para me falar sobre a parte cultural da ação da Fundação, e que ideias tinha eu sobre esse assunto em geral, e falar-me um bocado de qual era a postura da Fundação, que ele queria que a Fundação tivesse na parte cultural, e se em geral eu estava interessado em entrar nisso. Eu disse que em geral estava, não é? E aí começa a coleção. Não, ainda começa a coleção. E começou uma espécie de uma ligação, que era uma ligação de consultoria para os projetos que aparecessem na Fundação, na área cultural e particularmente na área das artes plásticas. Bolsas. Não Não. eram só bolsas, eram viagens, eram isto, era tudo. Quer dizer, choviam projetos, alguém tinha que os triar e dizer Claro, sim ou não. quem é este tipo, o que é isto, o que é que ele quer, isto tem sentido, isto não tem sentido. E eu fazia os papéis, fazia umas informações, pronto, informava esses pedidos que depois iam para a administração. E depois o Bernardino começou a vir com a ideia, eles estavam a mudar de casa, a ideia de comprar obras para a decoração da casa e tal, e eu achei que comprar obras para a decoração da casa não tinha sentido nenhum, porque é que não começava uma coleção. Ele gostou da ideia, mas será que a administração quer, que a administração não quer, isso é um bocadinho arriscado. E ele foi muito astuto e soube vender, interessou-se pela ideia, vendeu-a muito bem e, na verdade, um bocado sorrateiramente e sonsamente, começou-se uma coleção. Eu diria, quase que sem ninguém soubesse, não é? A princípio. E também, começando em termos muito... não havia orçamento, cada obra era proposta uma a uma, com uma papelada enorme a dizer porque é que aquilo era tão importante comprar aquilo. Qual foi a primeira obra que compraste? Bom, eu não me lembro de certeza, mas a ideia que eu tenho é que a primeira obra que eu comprei, tê-la comprado na exposição da AICA de 86. E, se não me engano, foi uma pintura de Jorge Martins, que ganhou o prémio nessa exposição na Sociedade de Belas Artes. Era uma pintura interessante, sob muitos aspectos. Para mim era uma novidade dentro da produção portuguesa, mas também mesmo nos termos em que eu conhecia a pintura internacionalmente e a pintura americana, eu achei que era uma pintura que estava bem, era interessante, enfim, e nessa exposição certamente era das coisas mais interessantes. Não sei o que é que havia mais, havia provavelmente
Penso que também nessa altura, se não estou a fazer confusão, vi pela primeira vez as coisas do Proença, ou por volta daí vi os primeiros desenhos grandes de parede do Proença, e houve um que eu particularmente gostei, que ele de resto me ofereceu, porque não vendeu, que era talvez o primeiro desenho de grande escala dele. Tinta da China preta. Tinta da China preta, que eu depois ofereci à Fundação, e comprei outro desenho dele também. As primeiras compras andaram por aqui, depois na verdade eu comecei a ver coisas... Só duas coisas aqui, desculpe-me interromper, que é através da coleção da Fundação Luso-Americana que tu começas a tomar uma certa intimidade e uma proximidade com um grupo de artistas em Portugal? Não. Ou já era anterior isso? Não era nada anterior. Eu não conhecia artistas, praticamente nenhuns, a não ser os tipos que tinham exposto comigo, ou expunham em galerias onde eu tinha exposto, naquela galeria onde eu expus a seguir que eu não me lembro o nome dela agora, que era uma galeria que foi construída pelo Conceição Silva, ali atrás do Marquês de Pombal, também desapareceu. A primeira foi o Quadrante, a outra não me consigo lembrar do nome. Bom, mas toda a gente sabe, dessa altura, como é que se chamava essa galeria. Eu não sei. Pois tu não sabes, mas eu sou péssimo nisto. E quem é que lá expunha? Expunha o Guilherme Parente, penso eu, expunha o Vítor Pomar, expunha, já não me lembro se o Batarda, o Júlio Pomar talvez também. Quer dizer, havia muito pouca coisa em Portugal, na altura havia... No fundo, onde eu estou a querer chegar no final dos anos 80, princípio dos anos 90, tu és completamente decisivo para a afirmação de uma série de artistas. Como é que tu chegas a eles? Eu tinha conhecido em Nova Iorque a Maria Nobre Franco, que tinha achado que eu era um homem detestável e monstruoso, provavelmente ainda acha hoje em dia. E a Maria veio dirigir a Galeria Emi Valentim Carvalho, que era uma das novas galerias com um espaço mais interessante, com mais potencial, com uma abertura grande. Enfim, não sei se tinha um projeto muito elaborado ou não na altura, pareceu-me que era uma galeria aberta ao que estava a acontecer, não é? Embora tivesse um bocadinho ancorada, a mostrar, ancorada naqueles artistas que eram da geração da Maria, que ela já conhecia há muitos anos, o Jorge Martins, depois também o Lapa, o Alberto Carneiro, os artistas dessa geração, não é? O Ângelo. E estava muito bem, isso. Eram artistas que pareciam ser importantes, na maior parte, para os mais novos de todos, quer dizer, era exatamente um grupo que tinha nexo para a produção corrente, que era a geração dos Pedros, não é? Que eram os homeostéticos. Eu conheci, basicamente, eu penso que a galeria foi mais importante para eu conhecer pessoas, pelo menos no princípio. Mas tu trabalhaste na galeria? Não, mas ia lá muito, lá? Era um sítio onde havia exposições, eu gostava de ver as exposições e ia lá muito. E depois, como gostavas muito de arte, falavas com os artistas, pedias para ir ver? Falava com ela apresentava-me pessoas. Ao mesmo tempo, realmente, eu fui para a Fundação e provavelmente ela tinha muito interesse em apresentar-me as pessoas porque sabia que a Fundação ia comprar e, portanto, se calhar estava-me a impingir artistas. É possível, acho muito bem, mas quer dizer, assim eu conhecia os artistas e não me senti particularmente obrigado a comprá-los ou a não comprá-los. Quer dizer, fui conhecendo, vi lá as primeiras coisas de pedra do Zé Pedro Croft e lembro-me que ela me pediu imediatamente, logo no princípio, um texto sobre o Zé Pedro, porque ia levar o Zé Pedro a Madrid, ou ao Arco, ou uma coisa qualquer, e queria um texto. Eu achei a ideia maluca, ela estava a me pedir de um dia para o outro, eu conhecia mal as peças, a minha primeira reação às peças tinha sido de uma grande curiosidade, de um certo espanto, mas também havia coisas que eu não gostava muito, quer dizer, que eu achava que não estavam... Bom, provavelmente era estupidez minha, provavelmente as coisas estavam, não é? Mas, digamos, os meus preconceitos formalistas, americanos, era isso que eu também ia falar, minimalistas... exatamente, que tu voltas da América, não é? E como é que tu...
Tu chegas cá e tomas uma posição tipo arrogante em relação ao que se passa em Portugal, dizer, isto comparado com o que se passa nos Estados Unidos é uma coisa toda em segunda, ou em terceira, ou em quinta mão. Bom, atenção, não... eu não, quer dizer, eu imagino que toda a gente diga isso. Não sei. Eu não tive nenhuma posição arrogante, eu fiquei muito interessado, pois, imediatamente, isso é o que me parece na produção portuguesa, genuinamente interessado e achando que a diferença era absolutamente abissal daquela produção que eu estava a ver, naquela quantidade e daquela qualidade, e aquilo que eu tinha visto em Portugal quando eu me tinha ido embora. Portanto, se alguém Achas que a arte contemporânea começa ali, de certa maneira, de uma forma... Não, a arte contemporânea não começa ali, com certeza, mas quer dizer, é a diferença entre haver 30 artistas de que eu ouvia falar nos anos em 78 e 300, claro, que eu rapidamente passei a conhecer. Não é? De haver uma galeria que era a 111 e mais umas 2 ou 3 e haver 30. Quer dizer, o panorama não tinha nada a ver. Em 10 anos a coisa tinha mudado inteiramente e era isso, foi com isso, com lucidez, era isso que o Bernardino estava a ver, do ponto de vista da FLAD, estava a dizer, está aqui um panorama com uma dinâmica própria e é com esta dinâmica que a Fundação deve trabalhar. A Fundação deve potenciar esta dinâmica. Parece-me uma atitude da Fundação, que por imensas razões desagradou a imensa gente, que eram tudo razões pessoais e provavelmente de hábitos antigos, não é? O que é certo é que havia uma dinâmica. Não estava a ser reconhecida institucionalmente grandemente, no sentido em que, por exemplo, a Fundação Gulbenkian não estava a comprar, o Estado não estava particularmente a comprar, os compradores não ligavam ainda àqueles jovens, etc. Estava tudo... As pessoas compravam o Júlio Pomar e isso já era muito para a frente. Os advogados com dinheiro e... não é? Pronto. Então, é assim, quando tu começas a comprar, isso é uma coisa que me interessa bastante, qual é o critério que tu te impões a ti mesmo? Bom, eu formulei o primeiro critério a partir das limitações que me foram impostas pela FLAD e que eu aceitei. E não desgostei, devo dizer. Essas limitações são várias. A Fundação, por exemplo, disse imediatamente, nunca teremos um espaço de exposição. Podemos até pensar que vai, mas isso o Bernardino disse-me logo, nem pensar que alguma vez, é melhor nem pensar, não vamos ter nem museu, nem uma galeria, nem nada. Não. Eu achei isso indiferente, quer dizer, achei que isso não tinha nenhuma importância, não era preciso ter. O que era preciso era agir no terreno, portanto, não era tanto depois consagrar as coisas com o Museu Fundação Luso-Americana, não era isso. Não é? Eu não sabia qual era o orçamento que me ia ser dado, ninguém sabia, porque na verdade também ninguém tinha aceito claramente a ideia da coleção e portanto nós fomos um bocadinho à experiência. Eu comecei a comprar, comecei a pedir mais dinheiro, comecei a apresentar mais propostas de compras para ver se a coisa pegava e a coisa foi pegando. Não, mas qual era o teu critério? O meu critério vinha daqui. Eu pensei, não vamos ter muito dinheiro, portanto, por exemplo, centrar a coisa no desenho. O que é barato? O desenho. O desenho era baratíssimo, eu estava chocado. O desenho era bom, abundante e barato. Tanto quanto eu conseguia perceber, conhecendo os artistas e indo aos ateliês deles. Nem sempre via o desenho nas galerias, porque as galerias tentavam vender a pintura ou isto ou aquilo, mas o que é certo é que depois conhecias os artistas e achavas que o desenho interessava e já me interessava e portanto achei que com 10 tostões compravam coisas curiosas, não é? Depois havia uma data de razões também. Depois eu já sabia desde o princípio que eu ia querer, se possível, comprar sobretudo os mais novos, que estavam a aparecer, aqueles que eu achava que que estavam metidos nessa dinâmica de mudança e que era arejada e que tinha a ver com parâmetros estrangeiros, não é? Internacionais, mas também que havia figuras que tinham ficado, que eram figuras muito marcantes, eram marcantes para eles como tinham sido marcantes para mim, não é? Como o Ângelo, como o Lapa, como o Arial, pessoas desse tempo, como a Ana Atterley, o Batarda, etc. Pronto. E, portanto, isso já não era tão barato. Havia aí outra coisa que era, outro problema, que era, eu sabia que o Arial, por exemplo, uma pessoa não arranjava telas, não arranjava pinturas,
Quer dizer, havia uns restos, provavelmente, na Galeria São Mamed, caríssimos e tal, mas sabia que uma pessoa podia arranjar desenhos. Eu percebi rapidamente, dentro de 1 ano, 2 anos, comecei a andar por aí, comecei a conhecer pessoas realmente muito rapidamente. Percebi que o Lapa tinha a maior parte da produção dele fechada no ateliê, porque nunca tinha vendido. Não é? Não era uma produção gigantesca, não era certamente do calibre de Jorge Martins em quantidade, mas era uma produção hiper interessante e tudo surgiu ao mesmo tempo, que eu fui convidado para, ou já não me lembro quem é que teve a ideia, se fui eu, se foi, sei que eu ajudei a fazer e comissariei com o Lapa a primeira retrospectiva de desenho que a Gulbenkian lhe fez. Nessa altura fui ao Porto e pude ver e perguntei-lhe: você tem muitos desenhos fora daqui? Não, é isto, basicamente, uns dados oferecidos a uns amigos aqui e tal, mas quer dizer, está aqui, é isto. E portanto fizemos uma retrospectiva de desenho na base do que estava ali. E eu percebi que isto era constante. Quando foi o Jorge Martins foi a mesma coisa. Não é? O Jorge Martins lá mandou vir 3.000 desenhos de Paris ou qualquer coisa, era muito mais, escolhemos 300 ou qualquer coisa assim, e pronto. E percebi que era muito interessante, era talvez mais direito ao assunto a produção em desenho, até em muitos casos, do que a produção em pintura. Incluindo em casos de pessoas um bocadinho mais, de uma geração um bocadinho anterior. Eu interessei-me pelo desenho do Pomar, a uma certa altura, e a pintura eu tinha mais dificuldade em interessar-me, não é? Só já pela pintura do princípio, que também já não, o neorrealismo já não era isso, não é? Pronto. E portanto, digamos, os critérios já vinham um bocado no pacote. Tínhamos que gastar pouco dinheiro, e outros critérios, pelo que eu também, em questão de meses, conheci, eu percebi, isto é uma questão de comprar alguns artistas, e não tenho nenhum interesse, se vamos para uma coisa de comprar desenho, esta ideia de comprar uma obra de cada um. Temos que comprar muitas coisas de cada um, tem que ser didático, porque depois como é que é? Não vamos ter um museu, não é verdade? Portanto, as coisas vão ter que passear. Eventualmente, no futuro, a ideia é, então, faz-se uma coleção que começa a rodar. O Bernardino tinha ideia, queria mostrar internacionalmente, queria mostrar os artistas, isto era uma coisa muito forte, queria poder mostrar aquela geração que tinha, aquela dinâmica, como é que se mostra eles lá fora. Não é? Nas feiras, nos Estados Unidos, que era uma ideia dele, aqui, ali. Bom, então, para mostrá-los, tem que se ter conjuntos em que a coisa faz anexo, não se vai mostrar uma obra, não é? Pareceu-me a melhor ideia, portanto, logo aí nós quebrámos 3 ou 4 das regras, que eram regras mais ou menos assentes, aqui no colecionismo institucional, não é? Yeah, I'm losing my edge. I'm losing my edge. The kids are coming up from behind. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids from France and from London. But I was there. I was there in 1968. I was there at the first Cannes show in Cologne.